Estamos começando mais um Testemunho. Meu nome é Evelyn Matos e nós hoje vamos entrevistar um convidado especial. Ele veio lá de Itapevi, ele é da Assembleia Central de Itapevi e ele é pastor. Ele tem um testemunho assim de fé, de transformação do que Deus fez na vida dele, surpreendente. E eu estou aqui hoje com o Alex. Tudo bem, Alex? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde. Se apresenta aí para o público que não te conhece. Boa tarde, meu nome é Alex, pastor Alex, sou do Ministério Central de Itapevi. Estou vindo aqui para dar um testemunho, para exaltar o nome do Senhor Jesus, que Ele é digno de toda honra e digno de toda a glória. Não estou aqui para aparecer através de uma câmera, mas o intuito e o propósito é de fazer que Deus seja glorificado através dessa oportunidade que estou tendo. Então não posso negar de falar, de transmitir para você que está desse lado aí o que Deus fez na minha vida e continuará fazendo na minha e na sua, se você tiver fé. Amém. Hoje você tem quantos anos, Alex? 40. 40? E você entrou para o ministério com quantos anos? O Itapevi, Ministério Central de Itapevi tem 1 ano e pouco, mas eu estou servindo a Deus já faz uns 8 anos. 8 anos, caramba. E conta um pouquinho pra gente, pelo que eu entendi, você foi preso, né? Foi preso. Você era do mundo do crime e hoje em dia você serve ao Senhor, é pastor nessa igreja de Itapevi. Conta pra gente um pouquinho, como é que foi que você conheceu o mundo do crime? Quantos anos você começou a usar droga, mais ou menos? Então, tudo começou através de... a primeira vez eu estava no mercado. Começou através disso, para você entender. Eu fui no mercado uma vez fazer uma compra com meu irmão e eu cheguei a desmaiar nesse mercado. Meu Deus. Desmaiei no mercado, aí fui pro médico. Aí eles detectou que eu tinha... a válvula do meu coração era entupida. Nossa. E eu tinha problema no coração, foi onde que eu comecei a fazer tratamento, no Instituto do Coração das Clínicas. E eu fui passar no médico, tem uma vez que eu passei no médico, eu não usava nada, não bebia, não gostava de fumar, não gostava de bebida. E quando eu cheguei para passar no médico, eu esperava ele me dar uma resposta de ia passar uma medicação para mim, aonde que ele falou para mim que era bom todo dia, eu de manhã, no almoço e à noite eu tomar um copinho de vinho. Oxi. Porque o vinho ele afina o sangue, ele diz, o médico falou pra mim que o vinho ele afinava o meu sangue e ajudar para curar, na batida do meu coração. E ele falou isso pra mim, quando ele falou isso pra mim, eu cheguei em casa, eu falei, nossa, se um copo ele vai afinar, então eu vou tomar logo uma garrafa inteira. Sim. E comecei a comprar vinho e tomar vinho. Foi onde que eu comecei a gostar da bebida, começou a me dar brisa. E do vinho eu comecei a ir para a escola, para a bebida, para a cerveja. Da cerveja eu comecei a fumar o cigarro. Do cigarro eu fui para as drogas e das drogas eu fui para o crime. Aonde que eu comecei a usar maconha, comecei também a cheirar cocaína e beber bebida. E teve um dia que eu cheirei tanta cocaína na minha vida que eu virei sexta, sábado e no domingo de manhã, quando eu estava virado, os meus colegas estavam ao meu redor ali, que uns faziam parte até mesmo do crime, uns faziam parte ali do dia a dia comigo, quando usava droga comigo, bebia. E eles foram embora, as meninas também que estavam comigo saíram embora. E eu me senti sozinho, foi onde que eu falei, vou para casa. Nessa que eu fui para casa eu não consegui dormir, porque eu não tinha sono, a cocaína não me dava sono. E eu deitei a cabeça no meu travesseiro, e nisso que eu deitei a cabeça no meu travesseiro, eu comecei a refletir. Você tinha quantos anos quando aconteceu isso? Eu tinha 22 anos. 22? 22. Novinho. Aí eu entrei dentro da minha casa, entrei dentro do meu quarto, deitei a cabeça no meu travesseiro e olhei a minha situação. Eu estava tipo me sentindo um lixo, eu estava jogado. Eu estava numa situação que eu não me via antes. E aquilo eu falei, eu não aceito mais essa situação para mim. Eu quero me libertar disso, mas toda vez que eu tento me libertar, cada vez mais eu sinto vontade de usar, sabe? Mais, né? Cada vez parece que eu me sujava mais daquilo, era algo que me contaminava. E quando eu deitei a cabeça no meu travesseiro em casa, fechei a porta do quarto, minha irmã colocou um louvor. Colocou do Lázaro. Ela nem sabia a situação que eu estava. Ela fechou, eu fechei a porta, ela colocou o louvor e falou, o louvor falava assim, porque me resgatou, porque me trouxe aqui, porque me queres, Deus. Canta assim, né? É o louvor do Lázaro. Aonde que
aquele louvor começou a mexer comigo e me incentivou a fazer uma oração. Eu olhei para um lado, olhei para o outro e não vi ninguém dentro do quarto. Eu comecei a falar com Deus sozinho. Eu falei, Deus, se o Senhor é um Deus vivo mesmo, um Deus poderoso, um Deus que tem usado de pessoas para vir até a minha vida, falando que tem uma promessa, que tem uma grande obra na minha vida, me ajuda a sair dessa situação, porque eu não consigo mais parar de roubar, não consigo mais parar de usar droga e eu não estou bem dessa forma. A droga te levou a você começar a cometer crime, é isso? Sim, as drogas, através das drogas eu fui pro crime, porque às vezes faltava dinheiro para comprar, né? A droga, eu comecei a fazer assalto. Você fazia assalto à mão armada ou? Mão armada. Caramba. Fazia a mão armada, tanto é que eu fui preso. E nessa que eu fiz essa oração para Deus, eu pedi para Deus tomar um caminho. E Deus tomou um caminho. Na hora para mim foi muito dolorido. Isso você ainda tinha 22 anos? 22 anos. Aí eu fui preso, nessa que eu fui preso, eu passei na televisão, né? No assalto que eu fiz lá, passei na televisão. E quando eu cheguei dentro do cárcere, os pessoal que estavam lá dentro já tinham me visto passar na televisão. Onde que eles vieram até mim e falaram, acabamos de ver você na televisão, você fez um roubo que pegou muito dinheiro. Só que a minha mente não estava naquilo. Eu estava me vendo tipo que nem um passarinho preso. Longe daquilo que eu amava, né? Que era da minha família, das minhas irmãs, do meus pessoal. E esse roubo foi antes ou depois dessa oração que você fez para Deus? O roubo foi depois da oração que eu fiz para Deus tomar um caminho na minha vida. Aí quando eu fiz essa oração, eu tinha acampanado um lugar para... Eu e uns meninos tinham acampanado um local para a gente fazer o assalto. Eu já tinha observado o lugar, estava tudo certo. Sim. E num certo dia, estava eu e uma galera dentro da minha casa, com arma, né? Com arma, usando droga, bebendo. Aonde que deu de manhã cedo também. Nós estava tudo lá, tinha até uns meninos que era também, tinha pacto. Pacto com o demônio, eles tinham vendido a alma deles na conversa deles, tinha pacto com o demônio, eles tinham umas guias e estava dentro da minha casa. Só que nisso aí, de manhãzinha, chegou um pastor, que era meu irmão. Ele chegou dentro da minha casa, ele não sabia do que eu estava fazendo, não sabia o que eu ia fazer e não sabia da minha situação. Ele tinha voltado do monte, ele tinha saído do monte, ele estava orando no monte a noite toda, ele passou orando no monte e Deus deu uma visão para ele. E nessa visão que Deus deu para ele, me mostrava eu dentro de um cárcere, dentro de um lugar que eu sofria muito. Sofria muito e a minha família aqui fora correr para me ajudar lá dentro. E eles não conseguiam ajudar porque não tinha jeito, não conseguiria me ajudar. E me mostrava dentro de uma prisão, só que mostrava para ele que eu saía de lá liberto, transformado. Sim. Mostrava que eu sofria muito, que eu chorava, que doía muito, mas eu saía de dentro daquele lugar liberto. Caramba. Porque Deus me libertaria dentro daquele lugar. E foi tudo que você viveu depois? Foi tudo que eu vivi. E antes dele falar isso pra mim, que nem eu falei, eu já tinha um crime para fazer na mesma semana. Ele transmitiu a mensagem, ele foi lá e falou pra mim assim, ó, não tô vindo aqui para te julgar, não tô vindo aqui para te apontar em nada, porque eu não sou juiz, não sou, né, promotor, não sou nada. Eu tô vindo aqui porque Deus me enviou para vir pro seu. Eu tava no monte, Deus me mostrou você no monte. Sim. E eu não sabia nem como que era monte, sabe? Que eu não tava na presença de Deus. Deus me mostrou a minha vida para ele foi até mim e ele transmitiu isso. Falou assim, ó, ele foi embora, que ele tava saindo para descer da minha casa, ele voltou de novo para trás e falou assim, ó, e outra, Deus manda te falar. Se você estiver fazendo alguma coisa de errado ou vai fazer, não vai fazer não. Porque se você for fazer, a sepultura está aberta, porque Satanás já abriu a sepultura. Eita, nossa. E você vai descer a sepultura, Deus está te avisando. E ele falou aquilo para mim, quando ele saiu, os colegas meus que tinham pacto com o demônio, eles olhou para mim e falou assim, você está dando ouvido para pastor? Eu não gosto de pastor não, não gosto de Cristo, de ninguém de igreja não, hein? Aí eu olhei para o rapaz e falei, é o seguinte, ô amigão, você está dentro da minha casa. Se você não gosta, você é obrigado a respeitar. Primeiro, eu respeito, porque eu acredito em Deus, independente do que eu estou fazendo, que eu sei que é errado, eu confio em Deus e você está dentro do meu lar e você tem que respeitar, sim. Se você não respeitar, você tem que sair. E ali meu irmão foi embora. Nisso que ele foi embora, na mesma semana nós ia roubar, sabe? Que é o lugar que eu tinha acampanado. Quando chegou no dia, de madrugada, o rapaz que ia comigo, ele chegou no carro, parou o carro em frente da minha casa e falou pra mim assim, bora, vamos lá pegar. Eu olhei pra ele, tinha ele mais uns meninos. Eu falei, ó, é o seguinte, amigo, eu não vou não. Não vou não porque
Deus me avisou, não vou ir não. Você ficou com medo? A palavra de Deus é vivo, né? Então se Deus me deu um alerta... Como sua família já era evangélica, você já tinha esse temor, né? Aonde que eu falei, não vou ir não, porque eu não vou não, se vocês quiserem ir. Eles olhou pra mim, assim, teve um deles que olhou pra mim, eu sei que... Eu creio que não foi ele, né? Ele foi tomado ali pelo mal, ele falou pra mim assim, tá com medo, tá em choque? Você deu a sua palavra de homem. Nossa. E a gente que tá, quando a pessoa está no crime, ela dá a palavra, né? Ela não pode voltar atrás. Vale, né? Eles falam que a palavra é um tiro, saiu do oitão, não volta atrás. No crime é assim, né? Se você deu a palavra, então ela tem peso. Onde que eu falei para eles, ele falou para mim, você está em choque, você deu sua palavra de homem, a palavra sua não pode voltar atrás. Eu falei, não importa a minha palavra nesse momento não. Eu não vou, mas é o seguinte, tá vocês aí, vocês estão dispostos aí? Vai lá, vocês vai lá, faz o assalto, de que vocês pegar eu não quero nada, é seus. Mas eu mesmo não vou. O outro rapaz que estava comigo, ele já parou e falou para mim assim também, eu também não vou ir não. Já deu errado, também. Ele falou para mim, já deu errado, já começou errado, vai terminar errado. Se ele não vai, eu também não vou. Aí ele falou assim, tá com medo lá do que o pastor falou para ele. Você era um dos mandantes ali, era quase isso, a nossa palavra ela tinha um pouco de peso. Tá? Aí onde que ele falou para mim, eu não vou também. Aí todo mundo falou, então é o seguinte, não vamos ir não. Só que passou esses dias, a gente é assim, a gente é ser humano, se Deus avisa coisa pra gente na hora você fica com medo, obedece, mas passou uns dias, parece que apagou da minha mente. Aí na outra semana nós foi roubar. Nisso que nós fomos lá, fizemos um assalto lá, fizemos que Deus não se agrada, que eu não vou entrar em detalhes, fizemos um assalto. E nisso que nós estávamos saindo de dentro do lugar, nós viemos a ser presos, eu e o rapaz. E antes de eu ser preso, para vocês entenderem, tudo de Deus, ele fala começo, meio e fim, né? Tinha umas pessoas que estavam tendo um sonho comigo, umas visões comigo. Caramba! E um dia eu cheguei na minha casa, que eu estava subindo a escada de casa, tinha uma senhora que ela estava parada assim na janela, assim, ó. Quando eu olhei, eu até tomei um susto, voltei um pouco para trás, que ela estava paralisada de mim, assim. Parecia um fantasma. Sim, eu falei, meu Deus, que isso? É um fantasma? Aí ela olhou para mim assim e falou, meu filho, até em sonho você me atormenta. Eu falei, mas por que foi que você está falando isso? Ela falou, é o seguinte, eu não consegui dormir essa noite. Sonhei com você. Eu te vi você caído no chão, cheio de sangue, sangrentado. Meu Deus. E as pessoas te batendo, um monte de gente te batendo, e você caído no chão. Para com essa vida. Isso aí não é para você. Sai dessa vida, eu não sou de ter sonho. Meu sonho, quando eu tenho, é Deus me avisando. Então, cuidado no que você está fazendo. Isso eu ouvi que ela falou para mim, liguei minha mãe e falei assim, tá bom, obrigado, agradece. E entrei para minha casa. Ignorou? Ou não, eu ouvi ali na hora, só que eu estava ouvindo tantas coisas, sabe? Acostumado na vida, quando você está ali fazendo as coisas, você escuta tantas coisas. Deus toda hora te avisando. Toda hora me usava de alguém para me avisar. E nisso que ela me avisou, eu subi para casa, fiquei pensando, aí passou a semana. Aí foi onde que eu fui fazer o crime com o rapaz, nós fizemos o crime, roubamos lá, que fizemos o assalto. Era só vocês dois? Era para ir 3. Tá. Que aí é um rapaz que o outro no dia não foi. Aí foi eu e esse aí, nós foi. Quando nós saímos de dentro do lugar que a gente roubou, nós estávamos andando com as bolsas cheias de dinheiro, sabe? Cheio de dinheiro, cheio dos negócios lá. E veio as viaturas estavam esperando nós. Ela cercou tanto na frente como de trás. Nisso que nós desceu, ela cercou. E o meu parceiro que estava do lado, nós começamos a andar um do lado do outro conversando. Eu falei, tá molhado, não tem mais para nós correr, ele está cercado de nós. Só que era noite, era quase às meia-noite. E estava muito escuro, era no meio do mato, no matão escuro. Eu falei, nossa, eles vão matar nós aqui nessa escuridão. Porque está pegando nós esse horário e nós está fazendo coisas, né? Aonde que, nessa que eu desci, que nós está indo, eu falei para ele, é o seguinte, ó, não corre que eles estão querendo que nós corre, que se nós correr eles vão matar nós. E continuamos andando. Nisso, eles deram uns tiros, a bala passou, você sentiu o barulho da bala assim, passando. Eu falei para ele, é o seguinte, porque eu já sabia mais ou menos, eu falei para ele, deita no chão e coloca a mão na cabeça. Nisso eu já tirei tudo, joguei no chão, coloquei a minha mão na cabeça, protegi o rosto, porque eu sabia que eles iam me bater, o meu rosto pode bater no corpo. Protegi o rosto assim. E eles já chegaram pra cima de nós, dando várias bicas, os polícias batendo. Nisso começou a se sangrentar, a gente começou a se sangrentar. Foi onde que eu lembrei da visão que Você lembrou nessa hora? Da senhora, que ela falou pra mim que me via no chão, cheio de sangue. Nossa. E pra resumir um pouco essa parte, nós chegamos a cair no cárcere. Onde que nós chegamos no cárcere, os meninos que
tinha assistido na televisão, viu nós passar no jornal, que passou no jornal. Quando chegou a passar no jornal que nós entrou dentro do cárcere, as pessoas já veio até nós, os presos já veio até nós, falando, comemorando, tipo aquilo que nós fez, né, se exaltando. Eu falei, Eles comemoram mesmo quando não dá certo, né? Porque foi um crime que não deu certo. Sim, aí comemorando, nisso que nós chegou lá, eu comecei a andar desesperado lá dentro, porque eu não me via naquela situação. Aquela situação que eu estava vivendo, não estava aceitando ela. Estava tentando arrumar um jeito de sair de lá. Sim. E comecei a andar para lá e para cá, e o colega meu. E dentro do cárcere, tinha uma celinha, que era a cela 8, que é a cela da igreja, que chama Casa de Oração. Dentro do cárcere chama Casa de Oração. Ah, porque tem isso lá? Sim, nós temos a igreja lá. Porque a pessoa que serve a Deus lá não coloca uma placa, tipo, tipo nome de igreja. Tá, não, né? Porque tem muitos irmãos, um é de um ministério, outro é de outro, para entrar para falar de Jesus. Então, onde que, nessa que eu tô andando, o rapaz veio até mim. Aí ele me viu e falou assim, me parou ali, colocou a mão no meu peito e falou assim, ó, jovem, dessas pessoas que tá tudo aqui, ó, em você eu consigo ver algo diferente, é como ter uma luz brilhando dentro de você. E ela não se apaga. Nossa. E ele olhou para mim e falou assim, Deus tem uma grande obra na sua vida. Por que você não vem para a igreja? Vem morar com nós na igreja, vem servir a Deus com nós, você é escolhido de Deus. Eu olhei para a cara bem dentro do olhar dele e falei assim, ô amigão, acabei de ser preso. Estava lá fora fazendo tudo que Deus não se agradava. Minha família é da igreja, meu irmão é pastor. Eu não fui servir a Deus lá fora, por que eu vou servir agora porque eu vim preso? Sim. O que meus parceiros vão pensar disso? Ficou em choque, né? Deu mancada no crime, ou deu alguma mancada, correu para dentro da igreja. Está se escondendo atrás da Bíblia, que muitos falam isso, né? Sim. Onde que não tem como, quando as pessoas usam esse termo, está se escondendo atrás da Bíblia. Mas não tem como você esconder atrás da Bíblia. Você pega a Bíblia aqui e fica imperando, não tem como se esconder atrás da Bíblia. Porque de Deus ninguém esconde nada. Sim. A pessoa ela pode fazer o que ela quiser, mas Deus ela não esconde nada. Sim. E eu fiquei com esses pensamentos. Não quis voltar, porque eu não quis entrar para a igreja, porque eu fiquei pensando no que os outros iam falar de mim. Aonde que Deus, quando tem uma obra na nossa vida, Deus tem um plano na nossa vida, Deus tem um chamado para a nossa vida, por mais que você se olhe, se analisa você mesmo, e você não vê uma condição em você, porque você fala, pô, eu leio a Bíblia, um exemplo, eu leio a Bíblia, e não entendo nada do que está falando na Bíblia. Como que Deus vai me usar para pregar a palavra de Deus, que nem Deus usava de muitas pessoas, tanto lá dentro como aqui fora, que um dia ia me usar como pregador, mensageiro da palavra de Deus, de Deus na vida das pessoas. Só que eu me olhava, como me olha às vezes. Eu falo, meu Deus, eu não tenho condições, eu não sei falar, eu não sei pregar, não sei entender a Bíblia. Como que eu vou falar um dia da palavra de Deus? E outra, eu sou tímido, eu não gosto muito de estar no meio de multidão. E eu falava isso, eu via defeito. Aí Deus... como foi assim, antes de você conhecer, se entregar para Deus, né, na cadeia? Porque conhecer, sua família já conhecia, então meio que você razoavelmente conhecia. Sim. Mas assim, como que foi o resumo da sua vida na cadeia, assim, até você falar, meu caminho é para Cristo, eu vou para Cristo? O resumo então, essa é a parte dolorida. A parte dolorida é onde que Deus teve que apertar. Quando você pega um parafuso, e você começa a apertar ele na parede. Essa foi a forma que Deus fez comigo. Só que, não deixando de lembrar, eu fiz uma oração pedindo para Deus tomar um caminho para me tirar da situação que eu estava vivendo, né? Que é das drogas. E Deus sabe como parar o homem. Não tem como o homem parar Deus, mas Deus sabe como parar o homem. Sim. E a forma de Deus me parar foi dentro do cárcere. Para me parar de usar droga e para me parar de roubar. Foi me permitindo que eu entrasse dentro do cárcere. Onde que eu cheguei dentro do cárcere, de primeira instância, 3 anos e 6 meses, eu continuei fazendo só o que Deus ainda não se agradava. Por mais que eu entrava dentro do cárcere, Deus sempre colocava alguém no meu caminho para falar da palavra dele. Lá dentro? Lá dentro do cárcere. E lá dentro você fazia o que de errado, mesmo assim, que você falou 3 anos? Lá dentro eu fazia pouco, eu me envolvia com as pessoas do crime. Usava droga. Lá dentro é mais ou menos o que acontece aqui fora, né? Sim. O pessoal fala, tá na cadeia, mas lá dentro é quase a mesma coisa, né? Não, é bastante diferente. Só que assim, sobre a rotina deles, assim, eu prefiro não entrar muito em detalhes, né? Porque envolve pessoas. Onde que eu comecei a fazer coisas que Deus não se agrada. Jogar bola, jogar baralho, fazer o que Deus, fumar, usar droga. Sim. E correndo pra lá e pra cá, e Deus sempre colocando uma pessoa no meu caminho. E falando que Deus tinha obra, que Deus me chamava para me vir pros caminhos de Deus, que Deus tinha pressa de trabalhar na minha vida. Só que durante 3 anos e 6 meses, eu sempre usava esse mesmo termo, que não serviria a Deus dentro da cadeia. Eu falava isso de mim, eu falava, não era que ninguém falou para mim, eu falava assim, ó,
Dentro da cadeia eu não sirvo a Deus. Eu não entro para a igreja, não que eu não quero a Deus, lógico, né? Mas dentro do cárcere, o que os outros vão pensar? Meu pensamento é esse, o que os outros vão pensar? Ele deu mancada. Eu pensava no que as pessoas que eram do crime iam pensar de mim, né? Porque para muitos, como muitas das vezes a pessoa lá dentro do cárcere, ela vai para a igreja, as pessoas ela já começam a te olhar com um olhar de julgar. Ela começa a te prejulgar. Ela acha, a pessoa entrou para a igreja porque deu uma mancada, porque ela está com medo ou porque ela foi condenada a uma sentença muito alta. E não é isso. Deus transforma muita gente lá dentro. Como foi assim na minha vida que aconteceu. Que a Bíblia vai falar assim, ó, em João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E foi conhecendo essa verdade que eu tive uma libertação na parte do crime e na parte também da minha saúde, das enfermidades que eu vou entrar no testemunho. Que foi as curas que Deus fez na minha vida, que foi milagre e foi sinais. Durante esses 3 anos e 6 meses que eu vivi lá dentro, eu fiz tudo que Deus não se agrava, mas aí Deus começou a estreitar meu caminho. Teve um dia que eu estava jogando bola, que nós jogávamos bola valendo, às vezes, valendo, jogava bola valendo, e eu cheguei a me machucar, caí, machuquei, e fui passar na enfermaria no médico, pedir atendimento para os agentes. Nisso que eu fui para a enfermaria, eu tomei a injeção e voltei pro raio. No raio eu comecei a sentir dor, muitas dores aqui na bacia, na coluna, na medula. O que é raio pra gente ver? Raio é tipo o lugar que você verve. Ah, tá. É o lugar que você verve, tipo o local. Aí eu voltei pra cela que eu morava e à noite eu não consegui dormir com tanta dor. No outro dia eu pedi atendimento para passar na enfermaria onde você passa com os médicos, que dá atenção. Eu pedi, fui lá de novo. Durante 3 vezes eu fui, ia e voltava, ele só me dava injeção. Teve uma hora que de tanto eu ir, o enfermeiro falou pra mim assim, você tá toda hora vindo pra cá, é melhor deixar você aí internado aí. Aí foi onde que eles colocaram eu numa cela, em um lugar sozinho, e deixou eu deitado lá. E eu sentia muita dor. Dor onde tinha caído machucado ou dor na onde dor no deu corpo, injeção? Começou a sentir dor no corpo, no corpo todo, e eu sempre pedi ajuda pra eles. Aí teve um dia que eu andava tudo, era uma pessoa que era difícil, não, a minha saúde era muito boa. Muito boa mesmo e era difícil de eu ficar doente. Sim. Nesse dia eu fui dormir bem à noite, quando foi no outro dia que eu acordei, dentro do cárcere, imagina, dentro do cárcere eu dormi, quando eu acordei todo mijado, urinado e tinha feito fezes. Meu Deus. Eu acordei, e você nem sentiu, não nem percebeu? senti. Eu só mexi as mãos. Nisso que eu tentei levantar para ir no banheiro, não conseguiu. não mexia mais nada, daqui para baixo estava morto. Meu Deus. E eu mexia nas mãos, que eu coloquei a mão assim, tudo molhado e peguei nas fezes. Nessa cela que os enfermeiros tinham que deixaram colocar. Deixaram eu virar à noite. É nisso aí que eu virei à noite, que eu me vi nessa situação, eu comecei a gritar que nem desesperado, pedindo a atenção dos médicos, das pessoas, porque eu já não andava. Não, imagina o desespero, você vai dormir e tá andando? Você entendeu? Tipo assim, eu dormi todo... porque se você nasce, né, dependente de uma pessoa para cuidar de você, mas eu não estava acostumado a lidar com aquela situação. E ainda mais na situação de carcereiro, Eu gritei, aí o médico veio, ele falou, o que está acontecendo, essa gritaria toda com os agentes? Eu falei, doutor, eu não consigo me mexer mais, minhas pernas já não mexem mais, meu corpo já não mexe mais, eu estou urinado e fiz fezes, a minha situação, não aguento mais, comecei a chorar. Chorar de angústia, chorar de desespero, de dor. E pedir socorro, pedir me ajuda, pelo amor de Deus, eu sei que eu estou preso, eu sei que eu errei, mas me ajuda, eu não quero viver nessa situação, me leva no médico. Onde que eu fiquei 6 meses dentro dessa enfermaria. Meu Deus. Pedindo ajuda, pedindo socorro a Deus e não mexendo e pessoas cuidar de mim. Tanto é que lá eu passei por um processo tão dolorido que não tinha fralda para mim usar fralda. Meu Deus. Eles pegavam toalha, as toalhas que a gente tomava banho, rasgavam as camisetas dos presos. Meu Deus. E colocavam em mim. E eu tentava avisar minha família aqui fora, não conseguia. Minha família não tinha notícia. Aí teve uma vez que eu comecei a pedir a Deus desesperado, ajuda. Eu cheguei no CLC que é o Hospital dos Presos. Consegui chegar nesse CLC. Foi onde que eles começaram a fazer vários tratamentos comigo. Aí foi constatado que eu estava com 2 cânceres malignos. Meu Deus. Constatou que eu estava com um na medula e um no fêmur.
Nossa. E eu comecei a fazer os processos, passar pelos processos de enfermidade, passei por psicólogo, terapeuta ocupacional para ocupar minha mente, para estar preparando a minha mente, porque ele sabia que a situação que eu estava vivendo ela era muito forte e ele ficou com medo de dar problema na minha mente. Sim. E eu comecei a passar por psicólogo, todo dia eu tinha uma psicóloga, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta. Até que eles deram um suporte, né? Sim, nesse hospital aí deu. Quando eu cheguei para o CLC, deram suporte. Onde que eu comecei a fazer vários exames, constatou que eu estava com esses câncer maligno. E teve um dia que eu andava de cadeira de roda, eles colocavam na cadeira de roda, amarrava eu, que nem eu estou sentado aqui, amarrava eu aqui, né? Amarrava eu aqui e amarrava os pés. Porque senão seu corpo caía. Caía, era tão pesado. E tinha vezes que as minhas irmãs, minha família ia me visitar lá, e eu andando de cadeira de roda, meu pé arrastava no chão assim. Eu não sentia. Meu Deus. Arrastando no chão, andando embaixo da cadeira, eu não sentia. Machucando o pé. Eu não sentia dor, porque estava morto. E as enfermeiras que cuidavam de mim lá dentro, elas corriam atrás da cadeira de roda e falavam, seu pé está embaixo. Eu falava, mas eu não estou sentindo nada. Meu Deus. E no dia de visita, quando minha família ia me visitar, as minhas irmãs, elas iam, pegavam um creme, né? Eu já sou preto. Mas aí como eu tava morto tudo pra baixo, eu fiquei bem preto, que nem um tição mesmo, porque não circulava sangue. A pele ficou ressecada, né? Sim, porque não circulava o sangue. Então eu ficava bem preto. Aí elas chegavam, e eu às vezes sentava assim na cadeira de roda com os dois pés, tava feliz que ele tava vendo elas ali, porque eu tava pedindo a Deus também. Eu falei, Deus, não deixa eu morrer sem eu ver minha família, sem eu despedir deles, né? Pelo menos dar um abraço em cada um deles, depois só pode me levar. Sim. Eu achava que ia morrer. Parecia que não tinha saído, Não tinha saído, né? não. Por olhar natural mesmo, humano mesmo, eu não via saída. E você lembrava de quando Deus tinha falado que a sua cova já estava aberta? Lembrava de tudo que eu passei. Tipo, tanto das partes que Deus usou as pessoas para falar que Deus tinha obra na minha vida, dos livramentos que Deus me deu e das promessas dele também na minha vida. E o arrependimento batia. E o arrependimento batia, foi onde que eu comecei pra você entender. Onde que eu fiz uma oração que, através daquela oração, eu usei uma fé que nem eu sabia que eu tinha. Que eu usei para falar com Deus. Sim. Mas eu vou chegar nesse ponto, onde que elas passavam o creme nas minhas pernas cinzentas, eu olhava para as duas assim e falava, pra que fazer isso? Você está gastando seu creme, isso aí não funciona mais não. Tô morto, meu. Eu já desanimado, já tinha desistido, tô morto, isso aí não adianta. Aí elas falavam, não, Alex, Deus vai te libertar, Deus vai te tirar dessa situação. Você crê? Eu falava, eu creio. Falava, né? Creio. Mas eu estava vivendo coisas que era difícil de crer. Porque eu falava, você é louco, só quem viveu sabe. Da boca pra fora, né? Sim, só quem viveu sabe. Eu contando testemunho assim não vai, né? Mas quem viveu e passou na pele sabe quanto foi difícil. Aí pra você era indiferente passar creme porque você não acreditava mais que você ia melhorar ou sair daquilo ali, né? Por causa da situação que eu me via, eu achava que elas estavam só gastando creme, gastando dinheiro à toa, gastando creme pra estar passando algo que estava morto. Algo que não tinha mais jeito. Onde que eu olhava pra elas e falava, pra que ficar comprando creme, gastando dinheiro, passando creme nas minhas pernas? Tá morta. Isso já tinha quanto tempo que você tava assim? Ia fazer uns 2 anos que eu tava nessa situação. E chegou o momento da ferida, porque falam que a pele parada dá ferida, né? Eu passava muitos negócios lá, os cuidados deles lá e não. Mas dava né, na parte que eu ficava sentado. Dava ferida. Então eu tinha que virar, às vezes, quando eu deitava, eu tinha que dormir de barriga para baixo e ficar para cima. E quando eu tava na cadeira, de roda, eu tinha que ficar virando de lado, colocava almofada embaixo, porque dava muita ferida mesmo. E abria um buraco. Mas a dor você não sentia? Sentia, mas na dor não sentia não. Mas graças a Deus, Deus foi tão bom até nisso comigo, que ele protegeu. Caramba. Os rapazes que tinham a mesma situação, assim, de estar numa cadeira de roda e numa situação menos grave do que a minha, abria todas as partes deles assim, atrás, colocavam uns negócios dentro assim, ó. Enxerto. Colocava enxerto neles. Deus foi tão maravilhoso na minha vida. Que o irmão dela aconteceu isso e aí deu essas feridas e aí precisou pôr enxerto. Sim. Mas no seu caso não precisou. Graças a Deus, Deus protegeu. Meu Deus, que bênção. Deus foi maravilhoso comigo até nessa área aí. E aí onde que eu falava pra elas, né, isso aí que não tinha mais jeito, elas falavam pra mim assim, Alex, Deus ele ressuscitou Lázaro, né, tipo na hora que eu via elas, hoje em dia eu via elas como Marta e Maria, quando Lázaro estava morto, né, Lázaro estava morto fazia 4 dias, e elas mandaram avisar Jesus que Lázaro tinha morrido, né, é aí onde que Jesus chegou até ele,
e ressuscitou Lázaro. Sim. Assim foi na minha vida, como eu tinha 2 cânceres malignos, um no fêmur, um na medula, pela medicina, eles falaram para mim que não tinha mais jeito, que não tinha o que fazer mais por mim, porque além do meu câncer ele ser 2, ele era maligno, e além de ser maligno estava avançado e eu tinha poucos dias de vida. Foi onde que eles me tiraram de dentro do cárcere e me levaram no Hospital das Clínicas, para fazer lá do Hospital dos Clínicos, né, do câncer. E aí quando eu cheguei, eu fui com esperança, tinha um pouquinho de esperança dentro do meu coração ainda, sabe? Eu fui na cadeira de roda dentro da viatura. Quando eu cheguei lá, eu fui com a esperança do médico me dar uma resposta positiva, né, que ia me incentivar a lutar. Quando eu cheguei lá, ele pegou uma pasta, eu só entrei na sala, ele pegou uma pasta, bateu na mesa assim e falou assim: ô jovem, você tem família? As primeiras coisas que ele falou pra mim. Eu olhei pra ele e falei assim: mas por que, doutor? Você tem família? E eles são muito? Eu falei: são bastante. Ele falou assim: se eles virem te visitar, pede para eles se reservar o mais rápido possível, porque além de você estar com esses 2 problemão, que é ter 2 cânceres malignos, um no fêmur e um na medula, sua situação ela é grave e você tem poucos dias de vida. Meu Deus. Aonde que foi desenganado, né? Eu fui em busca de uma resposta de esperança, onde que eu tive uma resposta de não tem mais jeito. Nesse dia aí, quando eu saí de lá arrasado, destruído, imagina você dentro de um cárcere, ser preso, longe de tudo que você gosta, preso, e tá passando por essa situação que eu tava passando, que era da enfermidade, né, dos cânceres, contando assim, né, as pessoas devem pensar: pô, um câncer já é difícil de libertar, imagine 2. Isso eu te falo é porque você ainda não conhece Jesus verdadeiramente. Porque se você conhecer Jesus, ele tem o poder de curar. Ele fez o cego enxergar, ele fez o mudo falar, ele fez o surdo ouvir e ele fez o morto ressuscitar. Ele te deu vários exemplos dentro da palavra. Isso ali não é só uma palavra que está sempre dentro de um livro. Ela tem poder. E não importa a doença, não importa a enfermidade, não importa a situação que você estiver vivendo. Se você crer e acreditar, Deus ele tem poder de fazer mudança da tua vida. Ele tem mudança de cativeiro na sua vida, como ele mudou meu cativeiro. Ele mudou a minha situação. Ele me mudou a minha forma de vida. Uma pessoa que estava arrasada, destruída, que achava que não tinha mais jeito, com 2 cânceres malignos, paralítico, não andava mais, estava decretado pela medicina humana que não tinha mais jeito. Um dia eu cheguei dentro do cárcere, numa cadeira de roda, fechei a porta do meu quarto, eles fecharam a cadeia lá. Quando eu entrei, eu parei na cadeira de roda, em frente ao chapão, e fiz uma oração para Deus. O dia que eu recorri a Deus de dentro do coração, não de fora para dentro, mas de dentro para fora, eu falei com Deus com tanta humildade e usei a fé. Eu falei: Deus, se o Senhor é um Deus vivo e que está ouvindo a minha oração que eu estou fazendo, eu sei que eu poderia expressar o que eu estou sentindo aqui dentro para a pessoa que eu mais amo, para a pessoa que está mais próxima de mim, que seria a minha família. Eu não ia conseguir transmitir o que eu estou sentindo aqui dentro de mim, porque eles poderiam ouvir, mas não sentir o que eu estou sentindo. Eles poderiam me escutar, tentar alguma forma para tentar me ajudar, mas eles não conseguiriam ajudar, porque está dentro do meu peito, está dentro da minha alma. Eu não aguento mais, eu não tenho mais força, eu estou arrasado, eu estou destruído, eu estou ferido, eu estou machucado, mas eu não consigo transmitir com palavra para ninguém. Mas o Senhor é o Deus onipotente, o Deus onisciente, o Deus onipresente, que enxerga dentro do profundo, oculto e escondido. Eu sei que eu errei com o Senhor, eu fiz essa oração com Deus, eu olhei para o teto, falei: eu sei que eu errei, eu sei que eu fui rebelde, eu sei que eu fui teimoso, e sei que eu fui ingrato ao Senhor por tantas vezes que o Senhor usou de alguém para falar que tinha uma grande obra na minha vida. Eu te peço perdão, Espírito Santo, por não abrir a porta da minha casa para o Senhor entrar e fazer morada em mim, e hoje eu me encontro nessa situação. Se o Senhor ainda ouve uma pessoa miserável, pecador que sou eu, uma pessoa que cometeu atos, atitudes que o Senhor não se agrada, fala comigo. Se o Senhor ouviu essa oração que eu estou fazendo aqui dentro desse lugar, se o Senhor existe mesmo, se o Senhor é Deus mesmo, real, e ouve uma oração de uma pessoa pecaminosa, o pior que tem nesse mundo, se o Senhor me perdoe, se o Senhor me ouve, me responde, me dá um sinal que o Senhor é Deus, que o Senhor ouviu o que eu estou falando, que eu não estou falando isso aqui sozinho. Me dá um sinal que o Senhor é Deus na minha vida. E eu não mexia nada nas minhas pernas, não mexia nada no meu corpo. Eu falei que para mim ter certeza que o Senhor ouviu a minha oração e que o Senhor existe mesmo, me dá um sinal que o Senhor é Deus mesmo, que não está lá dentro daquela Bíblia lá que eu vejo lá que fez na vida dos outros, do passado, do presente, das pessoas. Eu quero ver na minha vida. Na minha vida eu quero viver. Eu sei a situação que eu estou vivendo, eu sei o que eu estou passando, eu sei o que eu estou sentindo. Se o Senhor é Deus mesmo e ouve uma pessoa desesperada, eu nunca vou esquecer isso que o Senhor vai fazer por mim.
Me dá um sinal que eu possa mexer um dedo do meu pé, que o Senhor ouvir essa oração que eu estou fazendo. Que eu possa mexer um dedo. Eu sei que eu vou sair dessa situação. Eu já ouvi palavra do médico, dos especialistas, já ouvi palavra de todos falar para mim que não tem mais jeito. Mas há algo dentro de mim que fala que ainda tem jeito. E eu preciso ouvir do Senhor. Se o Senhor falar para mim que eu vou ficar na cadeira de roda, se o Senhor falar para mim que eu vou ficar na situação que eu estou, eu vou ter a certeza, porque a última palavra que está falando é o Senhor. Mas se o Senhor falar que eu vou sair dessa situação, não importa ela como for, eu sei que o Senhor vai me tirar. E fiz essa oração e pedi esse sinal para Deus, que Ele me fizesse eu mexer um dedo no meu pé. Isso no hospital? Isso dentro da cadeia, quando eu voltei para a cadeia. Quando eu voltei para a cadeia, eu fiquei sozinho, sabe? Naquele ambiente lá, sozinho, no quarto, sozinho. E eu fiquei na cadeira de roda, lá, chorando. Nessa que eu estava na cadeira de roda, chorando, e eles me ensinou meus braços, eles eram minhas pernas. Porque lá eles me deu uma preparação para pegar os braços aqui, se apoiar na cadeira de roda e subir para a cama e descer, e se movimentar. Antes de eu subir para a cama, foi onde que eu fui até a capa do caso que eu estava, que a capa é a porta, como um portãozão. Coloquei meu rosto na capa, encostei ele assim na capa assim, e comecei a chorar, falar com Deus, sabe? Falei que se Deus ele existisse mesmo, que Ele ouvisse. Eu ouvi, a Bíblia fala que Ele curou, que Ele fez isso, mas eu precisava viver isso na minha vida. E que se Ele fizesse aquilo, eu ia entregar minha vida para Deus e nunca mais ia sair desse caminhão dele. Pedi um sinal para Ele. Fui dormir. Quando deu 4 horas da manhã, as enfermeiras, que as médicas lá que ficavam, elas veio, bateu no chapão, na porta do quarto, e falou pra mim assim, bateu, eu falei assim, pode entrar, doutora, que eu chamava ela de doutora, ou senhora, eu falei, pode entrar, doutora. Ela entrou com uma bandeja cheia de remédios. Eu tomava morfina, tomava tramal, tomava diazepam, clonazepam, remédio para dormir, porque eu não conseguia dormir, remédio para depressão, remédio para ansiedade, remédio para dor, mas nada desses remédios sarava a minha dor. Sim. Porque era muito forte a dor que eu sentia. Você sentia dor no corpo? Dor no corpo, dor na cabeça. E mas a maior dor que eu sentia, por isso que eu falei que os remédios não saravam a dor que eu sentia que não sarava, era a dor da alma e dor no coração. A angústia. Né? A ferida que havia. Eu sentia um vazio dentro de mim. Para mim estava um poço sem fundo. E ela chegou, colocou a bandeja em cima da cama que eu dormia e falou, Alex, está aqui sua medicação. Já começou a abrir os remédios, um monte de remédio. E eu tomava um remédio que o diazepam, o clonazepam, os outros remédios que eles me davam para dormir não estavam fazendo mais efeito. Nossa. Aí eu pedi para a doutora me dar um remédio mais forte ainda, que eu não estava conseguindo dormir. Ela deu aqueles copinhos de xarope pequenininho. Ela passou um remédio para mim que era de raiz da água, de uma água, que ele é muito forte. Eu tomava ele era o único que me fazia descansar um pouco, dormir um pouco. E ela me deu esses remédios. Quando ela pegou a bandeja, me deu, porque eu tomei todos os remédios, ela saiu, fechou, trancaram lá. E na cama que eu dormia, no lugar que eu dormia, eles colocou uns ferrão assim, lá para mim se apoiar, sabe? Para apoiar, para levantar. Então quando eu pegava no ferrão, eu tinha que escorar na parede, colocar um travesseiro ou umas cobertas atrás de mim assim, porque eu não tinha tronco, eu não conseguia ficar sentado. Se eu ficasse assim, eu caía de lado pro lado, para frente pro outro. Aí eu colocava escorado, colocava aqui quando eu ia se alimentar os travesseiros e me dava comida. Nisso que ela saiu, fechou a porta, eu subi para a cama que eu ia dormir, que eu peguei a mão aqui nos dois ferrão, que eu voltei assim para trás para dormir, para deitar, né? Eu ouvi uma voz. Mas não é uma voz que nem eu estou falando aqui que é nítida. Uma voz dentro da alma, assim, dentro do coração. Uma vozinha bem mansa, mas bem leve. Lembra do sinal que eu te pedi? Que você me pediu? Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro. Eu falei, rapaz, o remédio é forte mesmo. Já tô louco, já tô bem brisado, porque acabei de tomar esse monte de remédio, tô escutando até vozes. Tô na moda, o remédio já me deu brisa. Tô falando, né, sozinho ali. Aí ia voltando de novo, descer para dormir. A voz falou um pouco mais forte. Lembra do sinal que você me pediu? Aí eu voltei de novo, olhei de novo. E na hora você não lembrou do sinal? Não lembrei, mas eu achei que era efeito do remédio. Tipo a vozinha falando, eu falei, não tá acostumado com aquilo, tipo ouvir a voz de Deus, né? Tipo ouvir a voz do ser humano é diferente. Aí na terceira vez que eu fui, voltei de novo para dormir, que eu ia colocando na minha cabeça, a voz falou bem forte, lembra do sinal que você me pediu? Eu peguei aqui meus braços, puxei, aí a voz falou dentro da minha cabeça, olha lá no seu pé. Nossa. Aí eu puxei, quando eu olhei no meu pé, eu pedi para eu mexer um dedo, né? Eu não mexi um, mexia dois. Nossa. Os 2 dedos do meu pé. Mas não é mexer assim que nem eu tô mexendo, mas é aquela mexidinha assim, ó.
o que eu precisava. Era o sinal. Eu pedi para ele mexer um dedo. Eu não mexia nada. Então eu falei, não, é Deus mesmo. Porque eu já fiz a oração ontem, hoje eu consegui mexer um dedo. Os 2 dedos do pé. Fui dormir numa felicidade. Quando deu de manhãzinha cedo, tinha um fisioterapeuta que ele fazia tratamento comigo. Eu lembro o nome dele que eu nunca esqueci. Esse homem foi uma benção que Deus colocou na minha vida, que era o seu Gustavo também. E ele estava vindo no lugar. Aí eu comecei a gritar, seu Gustavo, vem aqui. Ele chegou, bateu e falou assim, meu, você está desesperado, tem alguém morrendo aí, o que está acontecendo? Por que você está me gritando todo? Você não sabe que todo dia eu te dou atenção, eu venho até aqui ver você, a sua situação? Eu falei, não, eu tenho uma resposta boa, uma notícia para te dar. Eu consegui mexer meu dedo do pé. Ele falou assim, cadê? Só ver. Aí eu fui conseguir mexer de novo. Eu já ia perguntar, só foi naquele momento, mas você conseguiu mexer depois? Mexi depois. O seu Gustavo olhou para mim e falou assim, isso é um sinal para a gente não desistir de você. Nós vamos continuar então fazendo um tratamento com você, porque o seu caso era muito grave, então nós ia desistir de você para não forçar muito. Até eles estavam desenganados, né? Desenganados porque eles viram que não tinha mais situação. A medicina é estudada, né? Eles têm os estudos deles, então para eles mesmo não tinha mais jeito. Tanto é que depois que Deus me curou dessa situação, eu passava no meio deles, eles faziam questão de bater palma, aplaudir, né? E falar pra mim assim, ô Alex, você tem que fazer um livro. Eles falaram pra mim assim, você tem que fazer um livro, porque a sua história é bonita, a sua história é linda. E a gente acompanhou a sua trajetória, nós vimos o que Deus fez na sua vida. Então, quando os outros presos iam por eles passando nesse hospital e eu vinha, eles estavam lá na frente, eles vinham tudo até mim e falavam para os outros presos, assim, tá vendo esse cara aqui, ó? É milagre de Deus. Nossa. Esse aí é milagre de Deus. Porque nós até o momento você só tinha mexido o dedo, né? Só o dedo. Eles ainda não sabiam do que você era capaz. Era capaz. Mas aí, onde que ele... Você vê, aí no outro dia ele começou a me chamar. O fisioterapeuta, o seu Gustavo, me chamou cedo. Só que eu não entendi o trabalho dele. A forma que ele estava ali trabalhando comigo. Ele me chamava lá pro atendimento, sabe o que ele fazia? Naquelas pranchas, eu colocava um braço aqui, outro aqui assim, ó, deixava eu em pé, amarrava aqui, colocava os negócios, amarrava as pernas, amarrava meus braços e deixava eu em pé, em cima da prancha. Um monte de vezes eu fui no atendimento e ele só fazia isso comigo. Tem uma vez que eu fiquei bravo comigo, só que eu não falei... Não fazia nem você tentar... Não, só deixava eu em pé, só deixava eu em pé, amarrado. Colocava lá e saía andando, deixava eu lá. Só que eu não estava entendendo. Teve um dia que eu falei, mano, esse cara deve estar me tirando na linguagem que a gente falava, né? Sim. Esse cara deve estar me tirando, ele me traz aqui, me faz sair de lá do lugar só para me deixar aqui, metendo um louco em mim, me deixa aqui todo dia, desse jeito. Na linguagem que eu falava antigamente. Aí, depois de um processo, minhas pernas começaram a pegar força, sabe? Porque o sangue ele começou a circular. É onde que ele chegou até mim e falou assim, Alex, às vezes você ficava bravo comigo, né? Que às vezes eu colocava você nessa prancha aí e saía, só voltava depois te liberava. Mas isso aí, ó, sabe por que nós fazíamos isso aí? Porque o seu sangue ele tinha que circular e trabalhar o seu cérebro. A sua mente tinha que transmitir lá para as pernas. Ele deixava foi fazendo e graças a Deus o processo deu certo. Deu certo. Aí eu comecei a sentir mais minhas pernas, se mexendo mais os outros dedos, E foi voltando de pouco a pouco. Demorou? De quando você ficou paraplégico até essa parte aí que o seu corpo começou a reagir? Há uns 4, 5 anos. 4, 5 anos, meu Deus. 4, 5 anos eu passei. Depois de 2 anos que eu fiquei assim, nessa parte assim, que Deus começou a fazer o processo, que eu fui recuperando. Aonde que eu pedi um sinal para Deus, assim, lembrando vocês, de milagre. Pedi para Deus me dar um sinal, que se Deus fosse na minha vida, ele me desse um sinal que eu ia voltar a andar. E através daquele sinal que Deus me deu, eu comecei a crer, a acreditar e a confiar que Deus, ele tinha uma obra para fazer na minha vida, que Deus ia me libertar daquela vida que eu estava. E passando um tempo, minhas pernas foi voltando. E eles falaram para mim assim, você não pode forçar muito. Só que eu ficava na cama, eu ficava trabalhando na minha mente, pensando e falando com Deus, me ajuda, me tira, eu tô vendo. Aí eu ia começar a ver resultado. Deus, ele começou a operar na minha vida, só que devido a eu ficar tanto tempo paralisado, de cadeira de roda, tudo morto, apagou da minha mente. Eu não sabia como andar. Não sabia como dar passo. Teve gente que por menos, né? Teve gente que no Covid, 2 meses sem andar, já não sabia mais andar. Imagina esse tempo todo sem andar. Apagou da minha mente. Então, eles começaram a me treinar. Que nem a criança, sabe quando você pega a criança? Sim. A criança nasce, né? Você cuida dela. Aí depois ela começa a pegar força nas pernas. Foi assim comigo. Eu fui criando força nas minhas pernas. Só que eu não sabia como dar passo. Eu andava que nem um robô. Tipo, com a perna dura, assim. Eu não dobrava o joelho. Eu andava arrastando assim. Porque estava apagado na minha mente. E um dia, quando eu voltei pro Cássio mesmo,
E eu tô lá andando, porque eu andava com muita dificuldade, andando, teve um rapaz que me viu e falou assim, ô, por que você anda desse jeito? Tem que dar um passo que nem nós. Eu falei, mas de que jeito? Você tá andando aí que nem um boneco de pau, pô? Anda, tem que dar passo. Eu falei, mas eu esqueci como que anda, me ensina. Aí eu fui aprendendo a andar. Mas para não sair do foco ali da cura, né? Quando eu comecei a fazer os tratamentos lá, sumiu, os cânceres sumiu. Para a honra e glória do Senhor Jesus, Deus me curou dos dois cânceres malignos. Eu que já não andava, hoje eu estou andando. Para a honra e glória do Senhor Jesus, hoje eu estou servindo a Deus, sou pela misericórdia de Deus, pastor, prega a palavra de Deus e falo da palavra de Deus, falo de Jesus, falo que Ele transforma, falo que Jesus é a solução para a sua vida, a resposta. Então, entrega a tua vida para Deus e deixa Ele trabalhar na sua vida, que tudo Ele fará. Aí quando eu fui passar nos médicos de novo, eles falaram, meu, você tá bem, não tem mais nada. Só que para vocês entenderem, o processo não acabou aí. Eu fiquei, resumindo, 6 anos e 5 meses em cativo preso. 3 anos e 6 meses no crime, continuando. Depois de 3 anos e 6 meses, fiquei 2 e pouco de cadeira de roda. Aí depois fui passando os processos para me voltar a andar, aprender a se mover. E só que pregando a palavra de Deus para os presos. É isso que eu ia perguntar. Você ficou paraplégico e aí, assim que você já ficou, você já andou, não? Voltou para Deus? Não, você voltou para Deus ou você demorou ainda na cadeira de rodas? Quando eu fiz essa oração que Deus deu o sinal, passou um tempo, eu fiz uns processos e eu voltei para o cárcere. Aí eu entreguei minha vida para Deus. Eu aceitei Jesus lá dentro, tem um irmão pastor lá dentro. Ele falou, você quer voltar para Cristo? Você sabe que Deus tem obra na sua vida. Eu quero, erguei minha mão, aceitei, dobrei meu joelho lá perante os presos. A partir de hoje, eu já falei para os colegas meus, a partir de hoje, não faço mais parte do crime. A partir de hoje eu sou servo de Deus e eu quero andar nos caminhos de Deus. E parei de fazer tudo, jogo, bebida. Comecei a servir a Deus. Aí nisso eu comecei a ler a Bíblia. E comecei a pregar para os presos. Aquela pessoa que fazia o que eles faziam, mudou agora a trajetória, que nem Deus fez com Saulo, né? E aí eu comecei a pregar a palavra de Deus para os presos. Às vezes eu não sabia, eu pegava a Bíblia e ficava 3 dias sem comer, de jejum, né? Fazia jejum 3 dias para Deus abrir a minha mente, abrir a minha visão espiritual e cravar a palavra dele dentro da minha mente, assim, dentro da minha cabeça, assim, porque eu precisava saber como eu ia falar da palavra de Deus. Aí como que eu vou falar da palavra de Deus? E Deus abriu a minha mente. E eu lia a Bíblia e os presos que chegavam, a gente pregava a palavra de Deus e muitos se convertiam e serviam a Deus. E quando Deus fez essa obra na minha vida, teve um pastor lá que, depois de um processo que eu passei lá dentro, que através do milagre que Deus fez na minha vida, as pessoas me olhavam assim, elas não acreditavam. Elas falavam, não tem como, não acredito, eu estou te vendo, mas não estou acreditando, estou vendo com meus olhos, mas não estou acreditando nisso. Porque eu te vi, a forma que você saiu daqui e a forma que você está agora. Eu falei, é Jesus, filho. Foi Deus que me tirou dessa situação. Foi Deus que mudou a minha vida. E comecei a falar deles. Através do meu testemunho, muitas pessoas se entregou para Deus, abandonou o crime e veio para os caminhos de Deus. Que bem. Porque nós começamos a pregar lá dentro. Só que, como eu falei, eu fiquei 6 anos e 5 meses. Devido a Deus ter feito esse milagre grande e poderoso na minha vida, teve um pastor que queria me ungir. Me ungir como obreiro, ele me ungiu como obreiro lá dentro. Lá dentro. E depois me ungiu como diácono. Ele estava lá dentro também ou ele ia? Ele estava lá dentro. Ele também, o testemunho dele era forte. Ele era uma pessoa que ele tinha vendido a alma dele também pro diabo, né? No linguajar dele, vendido, e ele estava com enfermidade também, problema nos rins. Aí ele também entregou a vida para Deus, começou a servir a Deus. E começou a falar da palavra de Deus. Porque tinha pessoas daqui de fora que ia lá dentro também pregar, sabe? O pessoal vai lá falar da palavra. E a gente, como não tinha tempo lá dentro, começou a se dedicar nas coisas de Deus. Buscar, orar, ficar de jejum. Lá você tinha tempo para ler a Bíblia, para meditar na palavra de Deus. O tempo que você estava lá dentro, eu falei, agora o tempo que eu estou aqui dentro, eu vou usar para fazer alguma coisa boa, né? Lá tem rivalidade de religião? Não tem. Não? Sim, assim, tipo assim, como eu falei, é casa de oração, quando você entra, tem de cristão e tem as pessoas que ela frequenta. De religiões africanas. Religiões, né? sim. E quando você prega a palavra de Deus, infelizmente, muitos não aceitam. Porque quer se levantar, porque é a luta do bem contra o mal, a luz contra as trevas. E
quando você ora expulsando demônio, as pessoas se sentem ofendidas que elas praticam essas coisas. Só que nem eu falei, eles já chegaram para conversar, já levar você em ideia, que nem já quis levar nós que servem a Deus em ideia. A ideia é você parar no meio do crime e conversar, né? Só por que está acontecendo isso, você está desrespeitando a religião, onde que você tem que ter sabedoria. Dirigido pelo Espírito Santo, você tem que ter sabedoria para falar com essas pessoas. E muitas vezes da gente repreender demônios, que pessoas se manifestavam lá, queria fazer uma bagunça, quando a gente recebe de Deus e Deus dá autoridade, você não pode ter meu homem. Sim. Aí ia lá, repreendia o mal que estava na vida da pessoa, mandava embora. Só que as pessoas que faziam isso não gostavam. Onde que eles chamaram nós para conversar. E nós falar, aqui ninguém é religioso, ninguém tem nada contra ninguém, nós respeitamos a todo mundo. Só que você pode procurar aqui dentro do cárcere, lá fora. Sim. O pessoal que faz a obra de Deus, ela vai arrepender, não é aqui dentro que nós estamos afrontando você. Eu respeito você, ser humano, porque eles me levaram numa conversa, porque um dia lá eu expulsei um demônio que estava no rapaz lá que estava se manifestando, e foi de capa, tipo, ele lá naquele canto, eu aqui, estava trancado. Ele começou a gritar lá, dizendo que era Exu, não sei do que. Aí eu estendi minha mão e clamei no nome do Senhor Jesus e repreendi. No outro dia eles me levaram para conversar e falaram assim, você está desrespeitando fulano. Eu falei, Vaso, deixa eles falar. Aí me levaram colocaram eu em frente do rapaz que tem uma religião, que era um macumbeiro, né? Colocaram eu de frente, eu cheguei, eu passei a noite orando também, revestindo. É nisso que eu cheguei lá, que eu tô sentado, o rapaz olhou bem nos meus olhos, assim, o macumbeiro, né, e falou pra mim assim, o meu Exu falou pra você que tá decretado o seu dia de morte, hein? Aí começou a falar lá as baboseiras dele lá, começou a falar um monte de coisa, e um monte de pessoas do crime em volta de mim tentando me intimidar. Só que eu tô ali numa comunhão e pedindo sabedoria a Deus pra falar com essas pessoas. E eles começaram a falar pra mim que eu Exu deles, que eu desrespeitei, que eu fiz aquilo, e que eu era bola da neve e o bola da vez, né, na voz dele, que o diabo ia tirar minha vida. Esperei ele falar tudo. Isso tudo só porque você repreendeu no nome de Jesus? No nome de Jesus. Aí onde que eu esperei eles falar, e teve uns que chegou e falou assim, você tem que respeitar. Eu deixei eles falar. E depois que eles falaram tudo isso, foi onde que eles me deram a oportunidade. Eu falei, primeiro, o sangue de Jesus tem poder. Já falei, o sangue de Jesus tem poder. Os 3 vezes, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Falei, pronunciei, o sangue de Jesus tem poder. Aí eu falei para ele, primeiro, Vaso, é o seguinte, você está me pedindo para respeitar a religião dele, respeito. Você está me pedindo para me respeitar o crime, respeito. Agora, você me pedir para respeitar demônio, você pode me levar na ideia que você quiser, filho. Eu não respeito o demônio, não. Eu não afronto, mas não respeito. Porque Deus nos dá poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. E outra, não tem como. Você entendeu? Eu respeito Deus, respeito a palavra de Deus, respeito o ser humano aqui. Se você pedir aqui, eu for orar por você, e você fala assim, eu não quero que ore pela minha cabeça, pela minha vida, eu vou te respeitar. Vou te respeitar, que eu tenho que te respeitar. Isso é obrigação minha. Sim. Agora, se você me pedir para respeitar algo, não tem como, Vaso. Eles, não, tá bom, não sei o que, mas você desrespeitou, eu tô se sentindo desrespondido. Eu fui até o macumbeiro e falei para ele, Vaso, eu não tenho nada contra você, contra a sua pessoa, não tenho nada. Você tem as suas escolhas. Não sou assim religioso, vou ficar afrontando. Você tem as suas escolhas. Ela entendeu, depois veio, me abraçou, começou a pegar amizade comigo, porque viu que foi sábio. Sim. E dentro do caso acontece muito isso. Quando você prega a palavra de Deus, quando você fala de Jesus, o inimigo para tentar fechar a sua boca, porque sabe que as pessoas que estão lá dentro, Deus tem obra, Deus salva. Muitos saem e Deus se transforma, mas muitos, né, não abraçam a oportunidade, que é uma só que Deus dá. Que nem eu abracei, graças a Deus, hoje eu estou na presença de Deus, e Deus ele me curou desses cânceres, para os irmãos, para vocês entenderem. Comecei a falar da palavra de Deus lá dentro, passou num dia, as portas se abriu, cantou minha liberdade. Saí aqui. Eu ia perguntar isso, você pegou quantos anos? Eu peguei 16 anos e pouco. E você saiu com quantos anos? 6 e 5. Caramba. A primeira vez. Que é essa vez aqui, 6 e 5. Tá. 6 e 5. Nessa que eu saí pra rua, que eu tirei 6 e 5, servindo a Deus, que eu tive um encontro com Deus, eu era diácono. Saí como diácono aqui pra fora. Sim. Aí me membrei no ministério, como diácono. Tava servindo a Deus aqui fora 1 ano. Eu saí em 2017, 2018. 2019 eu voltei preso, mas pra vocês entenderem, saí lá de dentro, não saí dos caminhos de Deus, saí aqui pra fora, comecei a pregar a palavra de Deus, frequentar os caminhos de Deus, buscar Deus. 1 ano aqui fora eu fiquei servindo a Deus, falando da palavra de Deus. Só que devido ao meu passado,
Eu fui no Poupatempo de Osasco. Tirar o meu RG para pôr tudo em dia, né? Porque eu precisava organizar minha vida. E você saiu bem, andando, curado Sim, do câncer? só com dificuldade. Que até hoje ainda eu tenho um pouco de dificuldade para andar. Por causa que foi a sequela que ficou. O tempo. É o seu espinho na carne, né? É espinho na carne. Onde fica uma sequela que dói muito. Aí nessa que eu fiquei um ano aqui fazendo a obra de Deus, é para você entender. O pastor, ele me quis ungir lá dentro, né? Porque eu falei como pastor, e eu falei, irmão, isso aí não é pra mim não vou aceitar essa unção não quero não, corri. Eu falei, não tem como, não quero, porque eu não estou preparado, eu não sei nada, eu estou começando agora, não tem condições de eu virar pastor, como que eu vou lidar, eu não sei nem lidar comigo mesmo, pastor tem que cuidar de vidas, de alma, lidar com pessoas, eu não estou preparado para isso, como? Deus colocou isso nele, ele chorava, vinha até mim e falava assim, irmão, Deus está me incomodando para te ungir, eu falei, vaza. Eu não tenho condições, assim, eu sei, eu respeito, eu sei que você é homem de Deus. O que eu mais quero é as coisas de Deus, mas não quero porque eu não estou preparado. Você já tinha se livrado das drogas? Não, eu já estava. Essa parte foi tranquila? Foi. Já estava servindo a Deus, mas é porque eu me via, eu não estava preparado. Eu estava pregando, fazendo as coisas de Deus, tudo. E aí eu falei pra ele, não tem como. Eu tentei fugir do chamado de Deus, a realidade. Aí o que aconteceu? Eu vim pra fora, Deus abriu as portas, eu vim aqui fora, fiz um ano, eu preguei, fiz a obra do Senhor. Quando eu fui no Poupatempo de Osasco, voltei de novo preso. Imagine, eu tirei 6 anos. A cabeça girou tudo, né? 6 anos e 5 meses eu tirei, paguei o que eu devia, saí aqui pra fora, nos caminhos de Deus, estava aqui na rua, não fiz nada de errado, servindo a Deus, fui no Poupatempo e voltei preso de novo. Imagina o baque pra família também, né? Pra família e pra mim também, porque foi uma luta espiritual. Quando eu cheguei lá dentro do corró da cadeia de Osasco, o diabo já começou a soprar na minha mente. Eu olhava para um lado, olhava para o outro e falava, meu Deus, tava na rua servindo a Deus, o que me adiantou servir a Deus, tá aqui na rua, o diabo falando, o que adiantou você estar aí nos caras servindo a Deus, tá voltando pro mesmo lugar. Olha só. Tipo, ele quis trazer o meu passado, né? Onde que eu dobrei meu joelho e falei, Deus, hoje em dia, eu não estou preparado para lidar naquele lugar. Porque antes eu lidava com eles e eu estava preparado para bater de frente com eles da forma que eles viessem. Hoje eu sou servo de Deus. Hoje eu não tenho mais aquela mente maldosa, aquela mente de crime. Como que eu vou lidar aqui dentro agora, Deus? Eu não estou preparado, tá aqui agora fazendo tua obra, por que o Senhor está permitindo eu voltar para esse lugar? E aí, dobrei meu joelho, passou um tempo, minha família foi lá, levou umas coisas para mim, nisso estava a minha Bíblia. Eu dobrei meu joelho no chão, peguei a Bíblia, fechei ela assim, fechei o olho e falei, Deus, fala comigo. Aí abri. Aí ela abriu lá em Êxodo 14, que Deus ele libertou o povo do Egito, que estava em cativo, de Faraó. Aí Deus falou que ia me tirar com mão forte, né? Só que ao mesmo tempo aquilo me abalou de uma forma muito forte. Falei, nossa, tem que voltar pro cárcere de novo. Aquela vida de... Aí fui parar lá em Marabá Paulista, que é lá no Mato Grosso. Divisa do Paraná Meu Deus, não foi nem aqui em São Paulo. Foi a última do estado de São Paulo. Mandaram eu lá para a cadeia de lá. Quando eu cheguei lá naquela cadeia, antes de eu descer pro raio, eles deixaram eu numa cela. E Deus já falou para mim dentro daquela cela, se revista. Que ele falou para mim para ir lá em Efésios 6:10, para se revestir das armaduras de Deus. Só que eu não estava entendendo, né? Aí fiz um jejum lá naquela passagem. Me revesti, fiz um jejum em Efésios 6:10, me revesti das armaduras de Deus. Quando eu desci pro raio, era um raio que era tribulado, um raio que só tinha pessoas que tinham demônios. Você andava assim, ó, num dia que eu cheguei, eu tava andando na cela assim, ó, muita escuridão. Meu Deus. E as pessoas perturbadas, atormentadas por demônios. E os demônios atormentando as pessoas, e a pessoa lá gritando. As possessas? Sim, gritando, não sei o que. E eu andava lá e as pessoas que conviviam com eles não aguentavam mais aquilo. Meu Deus, imagina, que loucura. Elas me chamou, pastor, você é pastor, não sei o que, vem aqui, faz uma oração. Aí eu falei, amém, eu não nego oração para ninguém. Fui lá na capa, na cela lá deles aberta, estendi minha mão e comecei a orar. Aí o bicho já começou a se manifestar, caiu um aqui na frente e o outro manifestado lá atrás. Você percebeu nessa hora porque você estava ali? Trabalhar de Deus. E trabalhar de Deus, né? Trabalhar de Deus. Aonde que, quando eu estava orando pro rapaz, manifestou o Espírito nele, e ele começou a gritar lá e falar que não gostava de mim. Nisso que eu tô orando por ele, desceu o outro lá. Caiu o outro lá atrás e ficava olhando para mim com aqueles olhão e
tentando me afrontar, sabe? Só que a gente tem que estar preparado. Onde que eu fui, repreendi ele no nome do Senhor Jesus, saiu, foi embora, graças a Deus. E durante eu fiquei lá quase 4 anos, da vez que eu voltei de novo. Quase 4 anos pregando a palavra de Deus, os presos dentro da cela, nos raios, para todo mundo pregando. E converteu bastante gente? Muita alma se converteu, graças a Deus. Deus permitiu que muitas vidas se convertessem. Hoje tem muitos aqui fora, que eu tenho o número deles, que estão servindo a Deus. Já fui pregar na igreja deles, já vieram na minha. Legal. E a gente está fazendo a obra de Deus aqui fora. Só que nesse processo que a gente teve lá dentro, a minha situação, vocês acham que acabou por aí? De enfermidade? Não Voltou? acabou por aí. Não, outra. Aonde que, quando eu fui para Marabá Paulista, Deus falou que tinha uma grande obra na minha vida lá. E que nem eu falei para você, lembra do começo que eu falei que eu comecei a beber por causa do coração? Da válvula? Aí eu cheguei lá, passou um tempo, pregando, fazendo a obra do Senhor. Eu tive 3 infartos lá dentro. Meu Deus do céu. 3 infartos, começo de infarto, fui parar nos hospital, no HR de Prudente. O hospital que eu fui operado lá no HR de Prudente, Venceslau, lá perto de Venceslau. Quando eu fui pro médico, eu desmaiei na hora que eu estava subindo a escada, que eu cheguei, eu não conseguia, eu desmaiei no chão, algemado, né? Que eu estava algemado, as pernas, os braços. Desmaiei. A médica já olhou, quando eu acordei, já olhou e falou para os funcionários, assim, para os agentes, para os policiais, falou assim, ó, ele tem que internar ele urgente, porque senão ele vai morrer. Aí me internaram. Nessa aí que eu passei um processo de enfermidade também, do coração. Deus me curou do câncer, mas devido à enfermidade do câncer ela ser muito forte, ela abalou meu coração também. Aí ele ficou um coração inchado, o coração até hoje é inchado, é um coração grande e a válvula é entupida. Eu tenho 2 válvulas entupidas do coração. Meu Deus. E nisso que eu tive esses infartos, eu fiquei internado. Nessa que eu fiquei internado, eles colocaram eu deitado, né? E ficou mais de 22 médicos, assim, que eu contei, assim, ó, em volta da cama que eu tava. E eles discutindo a minha situação. Meu Deus. E eles falaram pra mim assim, seu caso é grave. Mesma coisa que falaram do outro. Do outro. E não tem jeito. E tinha quanto tempo que você tinha sido curado da paralisia, do câncer? Do câncer, eu acho que faz uns, deixa eu ver, 1 ano, 2 anos. 2 quase anos. 2 anos. Já veio essa outra já veio essa outra notícia pra mim. Aí e dentro do câncer de novo, né? O câncer Deus permitiu que eu passasse no câncer. Sim. E o problema do coração também dentro do câncer. Sim. Onde que quando eu voltei para Marabá, eu fiz a obra de Deus durante um tempo. E quando eu tive esse infarto lá, eu fiquei internado. Onde que eu fui operado do coração, mas antes de eu ser operado do coração, eles me colocaram numa sala, isso no hospital na rua mesmo. E eu ficava com as mãos algemadas aqui na cama, os pés algemados em umas correntes, né? E ficava os agentes ficavam aqui do lado cuidando de mim e com os enfermeiros e pessoas da rua também, sabe? Pessoas daqui da rua que ia passar dos médicos, que estavam na mesma situação que eu, e não tinha lugar para eles ficarem, eles tinham que ficar ali comigo na mesma sala. Tinha 4 pessoas comigo, tinha 3 pessoas comigo, eu era o 4º. Tipo, eu tô aqui, de lá pra cá, tinha 3 camas. Meu Deus. Na mesma noite, pra você entender, ó, eu tô aqui, o rapaz que tava lá, ele morreu do problema de coração, veio falecer no lugar que eu tava, morreu do problema de coração, quase na mesma situação que eu vi aquele cara morrer. Já fiquei meio com medo, falei, nossa, o cara morreu do meu lado, nunca vi. Do mesmo problema? Com o mesmo problema. Isso na noite passada. Quando foi no outro dia, o mesmo outro rapaz do meu lado aqui chegou a falecer também. Meu Deus. Morreu. Aí no outro dia que o agente veio, que eles trocou de plantão, né, de turno, o agente trocou e perguntou pra mim assim, cadê o pessoal que tava aqui? Tomou alta, graças a Deus, foi liberado. Eu falei, não, senhor. Foi pra ele assim, não, senhor, eles foi, os caras morreu, você é louco, o cara morreu aí do meu lado aí, dos 2. Aí ele olhou pro lado que eu tava assim, olhou pra mim assim e falou assim, você viu aí, né? Morreu os 2, hein? Meu Deus. Agora tá chegando você, hein? Você é o próximo. Que esperança, né? Que você ele vai falou ter, pra mim, assim, do nada, falou assim, você é o próximo, você viu, né? Morreu os 2, você é o próximo. Veio aí, preso, tá vindo de lá, agora você é o próximo. Você chegou na fila. Aí eu olhei pra ele, né? Falei assim, senhor, seja feita a vontade de Deus. Se for vontade de Deus, Deus me levar, hoje eu tô tranquilo, porque eu tô firme na presença de Deus. Deus me levar, glória a Deus. Mas se for da vontade de Deus, não vai me levar, não. E você sentiu o que em relação a Deus e você nesse momento? Um amor muito grande de Deus. Mesmo assim você sentia a presença do Senhor? Sentia.
Eu não conseguia, assim, mesmo eu voltando para aquele lugar, me deu uma balada muito forte, espiritual e física, material, assim, porque doeu muito ter que voltar de novo para aquele lugar, né? Então eu falei, meu Deus, ter que voltar de novo. Só que eu sei que Deus é maravilhoso e Deus tudo tem um porquê. Sim. Ó, só para você entender, quando eu voltei em 2019, que foi a época que eu vim preso, Deus ele conhece o passado, o presente e o futuro. Sim. Eu fui preso em 2019. O que aconteceu em 2019? Coronavírus. A Covid. E eu vivia dentro do Instituto do Coração, aqui no Hospital da Clínica, internado aqui fora, dentro dos hospitais. Deus já sabia que ia acontecer isso. Sim. Se eu estou aqui fora, com certeza eu pegaria. Teria morrido. Eu teria morrido, porque pessoas da minha casa que convivem comigo pegou. Meu Deus. E Deus ele permitiu que eu viesse ser preso de novo para me guardar. Me proteger lá dentro. E também para concluir a obra dele da minha vida. Onde que quando eu voltei de novo a ser preso, teve esses problemas todos aí do problema do coração, que eu vi as pessoas falecendo. E eles falaram para mim que não tinha mais jeito, que ia tentar fazer a operação em mim, mas não tinha mais jeito. Não tinha solução. Os médicos falaram isso para mim. Então eu falei, seja feita a vontade de Deus. No dia que eu fui passar pelos médicos, porque eles colocaram eu dentro do negócio lá, eu falei para Deus, não me deixa morrer, pelo menos antes de despedir da minha família, dar um abraço, queria dar um abraço, despedir deles, mesmo que se eu quiser me levar, tá tranquilo. Mas não deixa eu morrer aqui dentro dessa máquina sem ver a minha família e dar um abraço e agradecer tudo que eles fez por mim. Você não tinha esposa, não tinha filhos, era só seus irmãos? Eu e minhas irmãs, e minha mãe faleceu também no decorrer de tudo esse processo, minha mãe chegou a falecer, né? Isso também me machucou muito, me feriu muito. E chegou a acontecer tudo isso, eu passar por tudo isso. Quando eu olhei para um lado, olhava para o outro, eu só vi um guarda, né? Eu falei, pô, poderia ter alguém da minha família para me dar um abraço, né? Dar uma esperança. Mas tinha os funcionários, os policiais e as pessoas que estavam lá dentro. Resumindo, passei, fui operado. Não sei se pode mostrar, eu tenho a marca aqui, que muitas das vezes tem. Do coração. Aqui era aberta, aqui meu peito aqui. Pode mostrar. Pode mostrar? Pode mostrar. Muitos duvidam, né? Aqui eu sou operado. A chave está na frente. Vou tirar a chave aqui. Muitos duvidam, né? Eu fui operado dentro do cárcere. Isso aqui eu fui feito dentro do cárcere. Muitos falaram pra mim que era pra mim morrer. Então foi aberto de cima e embaixo. Meu coração aqui é grande. A outra válvula é entupida. E mesmo assim, dentro do cárcere, Deus me livrou. Eu fui operado aqui, ó, dentro do cárcere. Deus fez uma obra na minha vida dentro do cárcere. E Ele é fiel e poderoso para realizar na nossa vida os planos dele. Então, eu sou operado do coração, tenho outra válvula do coração que é entupida e ele é inchado. E hoje eu estou aqui vivo, respirando, não sinto nada, graças a Deus. Estou firme, falando da palavra de Deus, estou dando esse testemunho, porque eu sei que tem pessoas que estão precisando ouvir esse testemunho para exercer a sua fé, para a sua confiança aumentar, para você passar a crer e acreditar que Deus ele é poderoso, exaltar o nome de Deus, glorificar o nome de Deus, porque Deus é fiel para cumprir tudo que fez na sua vida. Aí passei nesse processo lá dentro, né? Passei pelo médico, passei. Quando eu voltei de novo, que eu passei lá, que eu fui operado, nessa que eu saí de dentro da máquina, quando eu acordei, eu fui dopado 6 horas da manhã, acordei quase 8 horas da noite. Mas quando eu acordei, imagine, você com o peito aberto, que nem aberto, acabado de ter feito a cicatriz, com um braço aqui amarrado, com a algema aqui preso em um lado, preso no outro, as pernas presas, com 2 algemas também, e as correntes, e com a minha língua. A pior. Assim? A minha língua, eles pegaram um canudinho, assim, dobraram ela, né? Colocaram na língua, passaram o negócio, prenderam a língua assim. E... eu acho que pra você não engolir a língua, né? Não, aí eles amarrou ela aqui assim, né? Amarrou. Ela ficou esticada aqui pra fora, eu deitado, sem se mover. E com muita dor, muito sofrido, muita dor. Só que eu não estava entendendo por que a minha língua, eles amarraram a minha língua, o que ela tem a ver. Eu pedindo ajuda pra eles, como eu não falava, eu piscava o olho assim. Tinha uns enfermeiros que falavam, eu sei que você está pedindo ajuda, o médico falava, mas nós não pode fazer nada. Meu Deus. Nós não pode tirar você daí. Porque se nós tirar você daí, o médico vai corrigir nós. Mas sabe por que eles colocou amarrou minha língua assim? Não. Porque a língua, ela mexe os membros do corpo, todas as partes do corpo ela mexe, né? E se eu nas dores que eu estava sentindo, eu ia pedir socorro, eu ia começar a pedir ajuda, gritar. Devido à dor que eu estava sentindo aqui no peito, porque estava aberto. E se eu fosse falar, isso aqui para cicatrizar, é difícil. Então você ficou quanto tempo assim? Eu fiquei de manhã até quase umas 4 horas da manhã. Gente. Mas chorando.
gritando por socorro para Deus. Sim. Só que teve um momento que eu nunca esqueci também. Eu já estava desesperado, sabe? A pior coisa é você porque você fica sufocando, sabe? Eu estava morrendo mesmo. Eu via a morte ali nesse dia. Eu via a morte. Eu falei, meu Deus. Não consegue engolir, né? Impossível ali, apertado assim. Aí eu fiz uma oração na cabeça. Eu falei, Deus, me ajuda, por favor. Eu não estou aguentando isso aqui não, Deus. Faça aqueles mentiras, assim. Por favor, eu estou morrendo. Eu estava vendo a morte mesmo, a morte estava me levando. Eu falei, Deus, eu não estou aguentando, me tira dessa situação, falando com Deus, chorando assim, eu falando, mas as lágrimas correndo. Meu Deus. Foi eu acabar de fazer a oração, o médico vir e soltar minha língua. Nossa. Para a honra e glória do Senhor Jesus, soltou ali. Comecei a respirar, porque eu não conseguia respirar. Não podia se mexer, porque se mexesse abria. Então tinha que ficar parado assim, ó, parado. Mas é ruim também que você estava algemado, né? Algemado na cama. E com o peito aberto. A língua amarrada, você fala, meu Deus, longe das pessoas que você ama. Bateu tudo isso dentro de mim, eu falei, meu Deus, é Deus mesmo na minha vida. Só se eu for uma pessoa incrédula para sair do caminho de Deus, né? Sim. Aí eu passei por tudo isso, para vocês entenderem. Trabalhar de Deus. Deus permitiu que eu passasse tudo isso para cumprir algo que eu neguei lá atrás. Não sei se você está prestativo, algo que eu neguei lá atrás, no primeiro. Lembra que o pastor queria me ungir? Sim. A pastor? E eu corri? Sim. Ele foi lá dentro. Deus falou, é aqui dentro. Desse outro cárcere, ele foi lá de novo. Agora dessa outra vez, desse outro cárcere, lá em Marabá Paulista, pra vocês entenderem, ó. Os irmãos queriam me ungir, pastor, Deus usando os irmãos, e eu falar, não, aqui, mesmo dessa vez agora, eu falar, não quero, fugindo. Teve um tempo que Deus confirmou dentro do meu coração. Eu estava lá há 4 anos já, dessa vez, 4 anos. Aí Deus colocou que era para mim receber essa unção dele. Quando eu fui ungido, que eu aceitei a unção de Deus, que Deus me ungiu a pastor, lá dentro, pra você entender, lá dentro Deus me ungiu a pastor. Passou uns dias, cantou minha liberdade e eu vim embora. Nossa, era só pra isso mesmo. Deus estava permitindo para mim passar, uma preparação também, né? Onde que eu fui ungido a pastor lá dentro. Só que muitos falam assim, mas dentro do cárcere você vai ser ungido, né? Tem que ter, pra vocês entenderem o que Deus faz na vida do ser humano, não tem explicação. Porque no meu caso, assim, eu fui uma pessoa que eu fui ungido dentro do cárcere. Eu não fiz como fala? Teologia aqui fora, eu não tenho teologia. Sabe qual que é a minha teologia? Joelho no chão, cara no pó, humilhação, jejum e leitura bíblica. Não que a teologia seja errada, longe disso, não estou falando isso. Estou falando assim, no meu caso específico. Eu falo, mano, como que eu vou ser ungido a um pastor, sendo que eu não tenho nada disso? As pessoas não vão me aceitar lá fora, né, dentro das igrejas, porque tem que ter tudo isso. Mas Deus me escolheu. Que bênção. Deus me escolheu, Deus me chamou, né? E a unção de Deus, ela não tem duas unções. Deus unge lá. E o que é feito na direção de Deus, onde você chega, é recebido e aceito. Foi o que aconteceu comigo. Quando eu aceitei ser ungido lá, o pessoal falava, mas será que eles vão te aceitar lá fora? Só que antes de eu receber essa unção, eu vou orar e perguntar para Deus, é isso mesmo que Deus quer? Eu não quero algo ali para me ter um título, um nome. Só um status. Um status, falar, eu sou pastor. Tanto é que eu não gosto assim, de falar as coisas. Se titular pastor. Assim, tipo, eu não gosto de me exaltar. Tipo, que nem aqui. Nós estamos fazendo o intuito de glorificar o nome de Deus. E isso que vocês estão fazendo também é muito, muito maravilhoso, de fazer, tipo assim, que pessoas que nem eu venham até vocês e glorificam o nome de Deus, o intuito de glorificar o nome de Deus. E através de tudo isso que vocês estão fazendo, mas vocês não estejam vendo agora, pessoas também vão receber. Às vezes tem pessoas que estão desesperadas, tem pessoas que estão perdidas, tem pessoas que estão desiludidas, até mesmo passando pela mesma situação que eu estou fazendo, e não tem alguém lá com ela para falar, mas através do que você está fazendo aqui, Deus pode estar usando de vocês, né? Para mostrar para essas pessoas que tem jeito, que tem solução. E a pessoa que ela está ouvindo isso aí, ela sabe que o intuito de nós estar fazendo isso aí não é para aparecer no YouTube, não é para aparecer em nada. É para fazer que Jesus seja glorificado, que Deus seja exaltado, que ele cresça, que nós desaparecemos, mas que o nome de Deus seja glorificado. E através disso aqui, vai crescer cada vez mais isso aqui que vocês estão fazendo, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. E receber a unção, né? Aí busquei a direção de Deus, falei, Deus, se for direção e vontade do Senhor, seja feita, eu não vou negar mais. Aí fui ungido a pastor, comecei a pastorear os irmãos lá dentro das ovelhas, conduzi a igreja lá. Passou um tempo, cantou minha liberdade, eu vim embora. Cheguei aqui na igreja Ministério Central de Itapevi, fui aceito como pastor. Que bem. Tem a credencial e tudo.
Aí você passou quanto tempo dessa segunda vez na cadeia? 4 anos e 5 meses. Meu Deus. Aí você foi ungido pastor e demorou quanto tempo pra você ser liberto? Do Cássio, uns 5, 6 meses. Ah, foi nada. Porque do lugar que eu tava, quando eu fui ungido pastor de Marabá, eu ganhei meu semi-aberto, que era Marabá Paulista. Aí eu fui para Paraguaçu, que é outra cadeia. Paraguaçu, de Paraguaçu eu vim aqui para Santos. Sim. Para o semi-aberto de Santos. Aí eu fiquei aqui em Santos aqui quase um ano. Trabalhando, só que eu fiquei em Santos, comecei a sair de saidinha. E na igreja também, fazendo a obra de Deus lá dentro, pregando também, ganhando alma. E saí de saidinha e trabalhei ali nas praias. Então aqui em Santos aqui eu passei aqui em Santos aqui também. Sim. Aí passou um tempo eu vim de liberdade. Agora tem um ano. Tem um ano que você Um ano tá que eu tô livre. aqui na rua, graças a Deus. Que bênção. Fazendo a obra do Senhor e trabalhando. E eles falaram pra mim que eu não ia conseguir fazer nada, os médicos, né? Hoje em dia eu trabalho, graças a Deus estou trabalhando. Sim. Não sinto nada, já trabalhei até de ajudante de pedreiro, imagina, pegando lata de peso. Sim. E as pessoas olharem e não acreditar. Mas isso aí é Deus que tem o poder, porque a palavra de Deus fala, Lucas 1,37, porque para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Né? Então, para Deus nada é impossível, é possível, né? Sim. Aqueles que crêem nele. E eles explicaram por que te prendeu a segunda vez? Explicaram porque eu estava devendo. A segunda vez quando eu fui tirar o RG, mudar o RG, como eu tinha saído da vida do crime, eu morava no Santa Rita. Aí quando eu saí de lá de dentro, eu falei assim, melhor mudar de endereço, né? Vou morar aqui num outro lugar, porque aí eu tô longe. E a gente tem que ser prudente e vigilante também, né? Sim. Então eu mudei de endereço. Ah, entendi. Só que eu comuniquei o fórum. Quando eu ia assinar lá no fórum, eu comuniquei eles. Só que foi erro deles. Ah, Não sei se eu posso, tipo assim, falar que foi um erro deles ou foi um projeto de Deus na minha Foi um vida. projeto de Deus, né? Porque através dessa segunda ida você Sim. se tornou pastor. Creio que você ganhou muitas almas, né? Que nem você falou, chegou numa penitenciária onde as pessoas se manifestavam só de você chegar ali, né? Sim. Então, eu acho que acho não, né? Foi um trabalhar de Deus. Sim. Foi a forma que o Senhor trabalhar de encontrou de alcançar vidas através da sua vida e te denominar pastor. Aí hoje faz um ano, que você saiu, que tá liberto. Um ano que eu saí, graças a Deus estou fazendo a obra de Deus, né, trabalhando, firme na presença do Senhor e continuo firme até a vinda. E dizendo que Deus é bom, que salva, né, que Deus cura, que Deus liberta. E outra, Deus, Ele mostra sempre para nós que Ele é Deus e sempre será Deus. Porque a situação, para muitos pode estar ouvindo e não crer, mas Deus me curou de 2 cânceres, você acreditando ou não, você confiando ou não, acreditando ou não, Deus me curou e eu sei o que eu passei, eu sei o que eu vivi. Tem muitas pessoas que sabem que eu estou falando aqui é realidade, é verdade, porque viveu comigo, me acompanhou lá dentro, viu o que Deus fez na minha vida. E quando eu saí de liberdade, devido à situação que eu fiquei, a sequela que eu fiquei, eu procurei um especialista do câncer aqui fora, um médico especialista do câncer, para tentar saber reclamar, né? Tipo, eu fui perguntar para ele, por que ficou essa sequela, me ajuda. Marquei esse exame com o especialista do câncer, aqui fora. Quando foi eu e meu irmão, quando eu cheguei na sala, ele falou assim, fala o que você quer, moço, o que você quer, que tá sentindo, o que tá acontecendo, que você tá pedindo uma atenção, tá pedindo ajuda. Eita. Aí eu comecei a explicar, né? Falei, doutor, é o seguinte, eu tô com dificuldade para andar, minhas pernas não tem muita firmeza, eu tô com problemas no corpo, umas dores, não sei o quê. Ele só olhou pra mim assim e falou assim, você ainda tem coragem de abrir sua boca para reclamar? Olha. Mas é a realidade, né? Como você vai abrir sua boca só para reclamar, sendo que Deus te curou de 2 cânceres malignos, jovem? Você tem que agradecer a Deus. Sim. Para de reclamar. Essa situaçãozinha, imagina, você não andava, você tá paralítico, Deus te curou, você tá vindo aqui para me reclamar esses detalhes. Você tem que glorificar a Deus dia e noite. Ele falou bravo, não falou assim do jeito que eu tô falando, não. Ele falou bravo comigo assim, ó. Aí na hora que eu precisei entender ele, depois eu falei, mas é que ele tem razão mesmo, né? Às vezes você tá murmurando ali. Pô. E é o seu espinho na carne, né? É que nem a gente fala, né? Deus às vezes faz alguma coisa, por que eu fiquei com essa sequela, igual vocês perguntavam? Às vezes é pra quando você parar pra pensar nisso, nessa sequela, você lembrar da transformação. Da transformação. Sempre você se lembrar do que Deus fez, né? Porque querendo ou não, tem vezes que vem lembrança. Por mais que você esteja firme, você esteja na presença de Deus, por mais que você tente esquecer, sempre vem. Passando por um bombardeio, vamos lá, um bombardeio espiritual, você está passando por uma dificuldade.
por uma peleja, porque o ser humano não precisa nem ser cristão, o ser humano em si, todo mundo tem dificuldade. Você está passando por luta, muitas das vezes está desempregado, muitas das vezes está doente, muitas das vezes está passando um processo difícil. Aí você começa a entrar em desespero. Sim. Aí que muitas das vezes vem lembranças do passado. Sim. Muitas vezes quer te fazer você voltar para trás. Mas aí momento, você olha e fala assim, meu Deus. E se firma mais ainda. Já colocar a mão na cabeça e falar, tira isso de mim, porque, né? É só agradecer a Deus mesmo. Só o Senhor para fazer. Agradecer e exaltar o nome de Deus. Que bênção. Tem mais alguma coisa para compartilhar? É só agradecer mesmo. Deixar uma palavra, se eu posso. Pode falar. Vou deixar uma palavra aqui que eu guardei. A Bíblia vai falar em João 11, estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento. Ele tinha enxugado os pés com seu cabelo, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer, Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse, essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava Marta e a Maria acerca de seu irmão Lázaro. Ouvindo, pois, que ele estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia? Disseram, pois, os discípulos, Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tornas para lá? Jesus respondeu, não há 12 horas no dia? Se alguém anda de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se anda de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou e depois disse, Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertar-o do sono. Disseram, pois, os seus discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse claramente, Lázaro está morto, e folgo por amor de vós de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos, vamos nós também para morrermos com ele? Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que Lázaro estava morto. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca do seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe, pois, Jesus, disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe ela, sim, Senhor, eu creio que há de ressuscitar, na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Disse-lhe ela, sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Assim como Deus foi na vida de Marta, na vida de Maria, acerca do seu irmão Lázaro, que estava morto 4 dias, já estava fedido. Para muitos já não tinha mais jeito. Ele é na sua vida também. Basta você crer, basta você clamar. Você, como Marta e como Maria, elas não ficou prostrada aos problemas, a dificuldade que ela estava passando, ela correu aos pés de Jesus. Eu quero te dizer nessa tarde, corre aos pés de Jesus, procura Jesus. Ele tem a solução, ele tem a resposta, ele tem a saída para poder tirar você dessa situação. Corre aos pés de Jesus, ele tem poder de te ressuscitar. É sonhos? É projeto? Qual é a área que você precisa que Deus te ressuscite? É projetos? Ele tem poder de ressuscitar. É o trabalho? É as portas do emprego que está fechada? É física? É saúde? É material? É espiritual? É conjugal? É na área sentimental? É na área financeira próxima? Recorre a Jesus, para de se prostrar ao mundo, se prostra aos pés de Jesus, como Marta e Maria chorou aos pés de Jesus e ela teve resposta. E você há de ter resposta em nome do Senhor Jesus. Eu agradeço essa participação e o nome de Deus seja glorificado. Amém? Amém. Que bênção. Alex, eu queria agradecer você compartilhar essa história aqui com a gente. Eu creio que essa história vai alcançar muitas vidas, vai transformar muitas almas, vai ajudar muitas pessoas a entender, às vezes, o processo pelo qual está passando. E que o Senhor abençoe mais ainda a sua vida, que você leve esse testemunho em muitas outras igrejas, em muitos outros lugares, que o Senhor continue fazendo na sua vida, muito mais do que Ele já fez. E para a honra e glória do Senhor, o Alex veio aqui testemunhar hoje que ele anda, ele está curado do câncer, está curado do coração, o coração dele está inchado com válvulas entupidas, né? Mas está aí funcionando. Glória a Deus. Para a honra e glória do Senhor. E eu só queria agradecer você que assistiu até aqui. Muito obrigada.
que você deixe aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, qual foi o momento mais emocionante desse testemunho. Se você conhece alguém para testemunhar também sobre alguma coisa que o senhor fez, ou a trajetória de vida da pessoa, ou sobre a vida do seu filho, às vezes de repente, um sobrinho, que você possa estar entrando em contato. A gente está em busca aí de novos testemunhos. E muito obrigada por participar. Segue a gente lá, a gente tem o TikTok, o Instagram e aqui no YouTube, é @Castimunho. Tudo junto, vou deixar aqui na descrição. E mais uma vez, me perdoa pela barulheira, a gente está em adaptação por conta que a gente fazia no prédio da igreja, e hoje não deu para fazer lá, a gente fez aqui na barbearia do meu esposo. Mas tem os carros passando, tem cachorro latindo. O Alex trouxe a irmã dele com o nenenzinho, aí teve uns momentos que ele fez barulho, mas acho que deu pra filmar direitinho, deu tudo certo. E é isso. Muito obrigada. Obrigada, Alex. Quer agradecer? Falar alguma Eu quero coisa? agradecer vocês também pela oportunidade que vocês têm dado para falar do nome do Senhor Jesus e para dar o testemunho. Você que tiver seu testemunho aí, procura elas, procura o pessoal aqui, porque não enterra não aquilo que Deus fez na sua vida não, porque tem pessoas que precisam de ouvir o seu testemunho. Às vezes para você não tem muita diferença, mas quem está ouvindo tem efeito da força, da esperança, da confiança. Então ajuda o pessoal aqui quando tiver alguém que tenha um testemunho forte aí, procura eles em nome do Senhor Jesus. Eu agradeço a oportunidade aqui também. Agradeço vocês também por abrir a oportunidade, que Deus possa abençoar cada vez mais a vida Amém. de vocês e que pessoas possam procurar vocês, né? Para falar aquilo que Deus fez. Não viemos ser ingrato, né? Amém. Não viemos ser uma pessoa ingrata daquilo que Deus fez na nossa vida e guardar só para nós. Tem pessoas que precisam, então procura o pessoal aqui para glorificar o nome do Senhor, né? Amém. Amém, gente. Muito obrigada, beijo e até o próximo vídeo.